Porque antigamente, na antropologia, o ser humano morria com 30, 40 anos. Então, esse paradigma médico ele está sendo trocado pelo paradigma químico, que acredita-se na neurociência. Então, neurociência ela aglutina biologia, química, física, psicanálise, psicologia, medicina. Então, neuro é entender que nossa caixa, que não é preta, porque outro paradigma que tem que ser quebrado, que todo mundo fala, o cérebro é cinza. Não, o cérebro é colorido. Eu trouxe até umas figurinhas. O cérebro só vai ser cinza quando você morre. Por que tem essa máxima também do cérebro cinza? É porque quando fazia a biópsia nas pessoas que morriam, aí a massa ficava cinzenta, porque já não tinha mais vida. E outra coisa bacana, não é? Então eu quero hoje, nesse primeiro dia que a gente está estudando a neurociência, nós vamos estudar junto. Eu vou estudar junto com o Adriano, com os meus convidados e com você aí que está nos ouvindo. Nós vamos começar a estudar, sabe? Eu gosto da coisa construção lá do Piaget, que vai colocando uma informação em cima do outra até o saber ficar grande. Não adianta eu falar de neurotransmissores, que é uma substância química que leva informação no cérebro, se você não sabe nem o que é cérebro. E o cérebro, ele está dentro dessa caixa nossa aqui. Só que a gente tem que entender, muitas pessoas também fazem confusão do encéfalo, falando encéfalo e cérebro é a mesma coisa. Primeiro, as pessoas às vezes nem sabem o que é encéfalo, nem sabem o que é cérebro, ainda fala cérebro, sabe? Então é cérebro. E encéfalo é essa grande caixa aqui, ela é revertida pelo osso e ela vai até mais ou menos aqui embaixo. Dentro do encéfalo, que é algo que é antropológico, que todo animal vertebrado e invertebrado tem, mas é animal, as plantas não têm encéfalo. Então, elas vão, dentro do encéfalo tem o cérebro. E o cérebro, deixa eu ver outra figurinha do cérebro. Aqui, ó, uma figura para explicar melhor. Tá vendo? Você que está acompanhando a gente aqui pelo Face, tá tranquilo. Ó, essa imagem, ela fala do encéfalo. O encéfalo é tudo. E dentro do encéfalo tem essa massa aqui, ó, tá vendo que é uma massa? Aqui tá amarela, certo. Mas ela é rosada. Ela não é cinza, o cérebro não é cinza. Se tem vida, ela tem cor. Aqui é o cérebro, e o cérebro é dividido em dois córtex, dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Mas a gente vai quebrar hoje um paradigma que muitas pessoas erram, Adriano. Muitas pessoas. Que o lado direito é o lado emocional, o lado esquerdo é o lado racional. Não existe, isso já caiu por terra. Por quê? Porque eles trabalham com conexões, eles trabalham passeando. O neurotransmissor sai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então não tem essa que, eu sou do lado direito, que eu sou mulher, eu sou mais emocional. Não, isso tem a ver com a produção de hormônio, que é outra coisa, que não tem a ver aqui no cérebro. No cérebro, você pode ser emocional e racional. Eu sou menina e eu acho que eu sou muito mais racional do que um monte de menina que tem por aí. E eu, às vezes, sou mais racional do que um monte de menino que tem por aí. Então, esse paradigma também caiu por terra. E é um paradigma, eu não vou falar nomes, mas teve um médico que trabalhava muito com pensamento positivo. Um médico mesmo, famoso no Brasil, que ele trabalhava muito com essa questão do cérebro direito e esquerdo. Eu fui numa palestra um dia desse, uma palestra caríssima de neurociências, que o rapaz falou isso, que é um saber tão recente que poucas pessoas têm. E como eu sou estudiosa, Adriano, eu acabo tendo um passo na frente. Só que o ruim também, de quem é muito estudiosa, que ela fala coisas que um monte de gente ainda não estudou, sabe? E aí ela acaba sendo vista como arrogante, prepotente. Mas eu queria que vocês quebrassem esse paradigma comigo. Eu só sou uma estudiosa. Quando a minha prima que viveu, desde que ela tem 19 anos que ela mora em Vitória, a gente adorava a praia e passeava junto, ela fala que eu sempre estudei. Que bacana, porque às vezes a gente esquece. Então eu sou uma pessoa que eu tô dando um passo. Muitas pessoas estão falando, caramba, mas você já está falando de neurociência, mas ontem eu postei um vídeo no canal de YouTube que eu tinha umas revistas, que era da Mente Cérebro, que são 6 revistas, uma série, que eu comprei em 2002. Olha quanto tempo eu estudo para hoje estar tendo coragem de montar a formação livre em neurociência. Então é muito tempo. Então a gente tem que entender que esse saber que fala do lado direito e do lado esquerdo já caiu por terra. A ciência já está provando novas coisas, a neurociência. Então, primeira coisa que eu quero que você grave hoje, amigo ouvinte, a neurociência aglutina várias ciências. A biologia,
a química, a física, a medicina, a psicologia, a psicanálise e outras tantas. Ela é uma aglutinação. Então ela está vindo para explicar que várias coisas eram entendidas errado porque não tinha as máquinas que hoje tem as tomografias, as cintilografias para medir o cérebro. Por isso que hoje a gente ficou um mês aí de março, falando sobre psicopata. É um estudo da neurociência. Do borderline, é um estudo da neurociência. É a neurociência ajudando a psicologia. É a neurociência ajudando a medicina psiquiátrica. É a neurociência ajudando até o jornalismo, quando fala das expressões faciais, que você pode interpretar. Isso é um saber que veio do Paul Ekman, que ele fala das microexpressões faciais, mas que tem a ver com a neurociência. Tem a ver de você ver que é universal. Não adianta você achar, não, eu fui criado por outro gente. Não, é universal. Mas lembra, amigo ouvinte, por favor, você vai lá, vai assistir o Light to Me, que eu falo para assistir, mas não sai por aí falando dos outros, não. Tem que ter muito cuidado. Já pensou se eu, Adriano, que eu consigo ler o que a pessoa está falando, seria antipático. Antipático nega a empatia. Então a gente não pode ser tipo um psicopata que fica falando dos outros. Então quando eu vejo alguma coisa, igual hoje, eu estava na empresa, atendi as pessoas, eu sempre vejo assim, caramba, ele está falando isso, ele não está sentindo. Aí eu faço a pergunta-chave. Não adianta eu falar, você está falando isso porque não vai agregar nada. Aí fica a arrogância. Então, a dica, e essas análises das faces tem a ver com a neurociência. Esse é a primeira quebra de paradigma. As pessoas, quando elas têm a informação, nós, quando buscamos uma informação, primeira coisa que a gente tem é duvidar da informação, né? Quando Normal, a gente não conhece. Então, quando a gente vai buscar a informação e a gente tem a consciência de que a gente duvida da informação em detrimento daquilo que a gente já aprendeu, porque, como você mencionou bem agora... É o paradigma, né? É um saber tão recente que quem já amadureceu com o antigo cria resistência e argumentos para que não seja plausível o que foi descoberto agora. Então é importante, assim, no momento não fazer comparações. Você que está em casa, que tem conhecimento, que já estudou, que já tem alguma não acho informação. que essa terapeuta está falando certo. Exatamente. Não acredita em mim. Vai para o portal Cielo e estude. Cielo com S, tá? SCILO. Isso aí. Não é Cielo lá de cartão Cielo, não. Exatamente. É o portal de científico que tem na internet. O Google fala muita bobeira. A Google é um perigo, porque da mesma maneira é o mais acessado, né? Da mesma maneira que porque ele não te dá informações, te dá os caminhos, mas aí o problema é saber qual caminho seguir. Né? Por exemplo, tem tanto paradigma no Google que já foi quebrado e o Google ainda lá no Wikipedia que fala que é a biblioteca Wikipedia. Isso, Wikipedia. Tem um monte de coisa lá que é bobeira, que já caiu por terra há um tempão, mas o Wikipedia não estudou ainda, porque o Wikipedia é uma grande biblioteca que tem coisa boa e coisa ruim. Inclusive o usuário também pode alterar alguma coisa lá. Ah, é? Pode. Nossa. Tem uma parte lá em que você pode alterar, aí eles vão verificar. Se tiver alguma coerência, eles lá mudam lá. Então essas coisas assim, elas às vezes elas incomodam aquele que busca, não incomodam aquele que aceita, porque quem aceita acaba sendo manipulado, né? Então assim, o importante é você que está em casa, toda informação que você for de encontro a ela, não tem que aceitar, né, Cássia? Eu acho que primeiro... É a arte da dúvida, né? Exatamente. É a dúvida que é o combustível de tudo. Se você duvida daquilo, você vai ter força para buscar informação. Mas buscar no local certo. Se você busca no local errado, você vai ter reforço daquilo que você pensa. E uma coisa que eu gosto muito, toda unanimidade é burra. Se todo mundo está pensando daquele jeito, cuidado. Sabe, talvez uma pessoa que se levanta... Os grandes líderes no mundo, eles são um que se levanta e muda a história. Porque ele duvidou do que era ensinado. O Martin Luther King, o Steve Jobs, que falou que criou... Olha só, nós estamos gravando ali no meu iPhone 7. O Steve Jobs, ele falou, eu vou gerar o desejo nas pessoas. Não existia o touchscreen, que é essa tela que você passa assim, até criancinha de 2 anos já vê galinha pintadinha. E ele criou o desejo, isso é marketing. E hoje nós trabalhamos com neuromarketing. É o quê? Você criar o desejo primeiro no cérebro para depois a pessoa querer comprar. Vendas trabalha demais com neuromarketing, que é um saber da neurociência. Você falando isso aí, eu lembrei, eu até recomendo um filme que tem tudo a ver, ele é antigo, mas é um filme que tem muito a ver, o nome do filme é Proibido Fumar. É uma história real
e de um lobista de uma grande empresa de cigarros e tudo mais, que estava, que nos Estados Unidos foi proibido a propaganda de cigarros e tal, depois no Brasil, né? Primeiro nos Estados Unidos. E com isto começaram as vendas diminuírem um pouco entre os jovens. E é um filme que tem muito a ver com o que você falou agora. Trabalha com neuromarketing. Exatamente. Né? Despertar o desejo, fazer com que as pessoas pensem que precisa daquilo mais do que qualquer coisa. Mas tem que ver o filme com análise crítica. Sim, né? Porque, bendito, eu gostaria, na verdade, hoje a gente trabalha a contracultura e a cultura. Estão querendo legalizar a maconha. Porque em alguns países foi legalizado. Em alguns países que foi legalizado já está comprovado que não vale a pena legalizar. Eu sou contra o tráfico. O tráfico é o quê? Todas as vezes que você vende sem o imposto. Por isso que no Rio está acontecendo essa coisa horrível, sabe? E aqui em Vitória já está chegando. Então, eu acho que o governo tem que pensar em outra forma, porque na Holanda que é legalizado, nos países que é legalizado, já sabe, os neurônios, eles são queimados pela produção da maconha. A maconha, ela lesa os neurônios. Neurônio é quem é você, que está dentro da sua massa, que não é cinzenta, que chama o cérebro. Então, assim, é muito perigoso. Nos anos 70, 80, eu fui criada nessa época, que o sucesso era ser feliz com Hollywood, o charme era não sei o que era o cigarro de mulher, Marlboro era o cara que andava no cavalo. Então, eles vendiam aquilo pelo neuromarketing, ensinavam você a ter aquele desejo. Então, eu que sou dessa geração, que eu via todo mundo fumando porque dava status, dava poder, dava controle, que o cigarro é um símbolo fálico, um símbolo de poder, eu não fumei, nunca fumei na minha vida, mas foi muito difícil, porque meu pai fumava, meu pai teve efizema pulmonar graças ao cigarro, ele não morreu de efizema pulmonar, ele morreu de uma queda, mas assim, ele lutou muitos anos com uma doença que destrói, então, antigamente, induzia o cigarro. Aí dos anos 90 para cá, queima a indução de cigarro. Aí agora tá apologia à maconha. Vamos legalizar ou não legalizar? Para quê? Para daqui a 20 anos falar que não deveria ter sido desse jeito? Então, assim, tem muitos remédios, igual falo, não, mas a maconha usa na farmácia. Mas tem muitos remédios que podem ser similares à maconha que não queimam o neurônio. E outra coisa, em Vitória, tem sido assustador a quantidade de farmácias que têm sido abertas. E farmácias, assim, que eram lojas de eletrodomésticos enormes, e as farmácias são enormes. Lá na rua da escola tem uma farmácia enorme, ali na reta da PEN, é só farmácia, assim, que parece que está vendendo geladeira, fogão, televisão, um armário, lojas enormes. Para e pensa, amigo ouvinte, por que aumentou o número de farmácia? Por que será que tem que vender tanto remédio? Será que não é porque a população está muito doente? E hoje nós estamos vivendo 2017. Nós estamos chegando a 114 anos de vida, 110, 120, já tem gente com 120 viva e com saúde. Por que a medicina avançou tanto e ao mesmo tempo as pessoas estão tão doentes? Será que a doença não está surgindo primeiro no cérebro para depois ir para o corpo? Eu queria que você pensasse nisso. Toda vez que você toma um remédio, você mascara o sintoma inicial. Por que você está com essa doença? Analisa primeiro a raiz da doença. Isso é neurociência. A psicossomática, a medicina psicossomática, tem a ver com a neurociência. Por que hoje está sendo considerado que o intestino, na revista super interessante, que não é nem uma revista científica, o intestino é o segundo cérebro? Porque já se sabe que no intestino produz muito mais aquela substância do prazer que chama serotonina, que é um neurotransmissor, do que poderia produzir só no cérebro. Então hoje, olha o que você tem que entender. 4 coisas mudam você. A alimentação, você é o que você come, você é o que você dorme, você é o que você se exercita, alimentação, exercício físico, é dormir, e você é o que você crê e o que você medita. Você tem que ficar um tempo fora da correria do mundo e entrar dentro em contato com você. Meditação, você volta para dentro de você. Isso nada mais é do que um autoconhecimento. Então, esses 4 pilares, eles são responsáveis pela produção de saúde no cérebro, e produzindo saúde no cérebro, você produz saúde no corpo. Exercício físico, eles geram o nascimento de novos neurônios. Novos neurônios nascendo chama neurogênese. Gênese, lembra da Bíblia? Gênese. Então é o livro do nascimento. Então Gênese é o nascimento. Nascimento de neurônios. Neurogênese.
Neuroplasticidade é o exercício físico também, a alimentação. É o neurônio. E outra coisa, quebra o paradigma. O cérebro não é mole, como muita gente fala. O cérebro ele é durinho, porque ali dentro tem um monte de coisa. Quantas pessoas hoje operam o cérebro e os neurocirurgiões sabem disso? Eles abrem, é todo durinho. Ele não é gosmento, igual um monte de gente acha. Quando a gente morre, antigamente tem um monte de paradigma